Bom dia, gente. Tudo bom? Como é que vamos? Vamos para mais uma aula nossa aqui. Assunto bem legal, tá bom? Então, nosso assunto de hoje vai ser os artigos definidos e indefinidos. Definite and indefinite articles, ok? Então vamos lá, gente. Seguindo o nosso cronograma, esse assunto ele tá na página 5 do nosso caderno 1, tá bom? Então, se você quiser vê-lo no seu livro, tá lá. Tá aqui também no nosso slide. Esse slide foi enviado no nosso grupo, que eu enviei faz muito tempo. Então vamos seguir aqui. Primeiramente, vocês sabem que são os artigos definidos e indefinidos na língua portuguesa, né? Aqui não é muito diferente, só com suas regrinhas, tá ok? O artigo, ele é a classe de palavras que se antepõe ao substantivo para definir, tá bom, gente? Limitar ou modificar seu uso, tá bom? É isso. Então, gente, o artigo the, ok? Que é esse que eu estou passando o mouse aqui, ó. Ele é usado no singular e no plural, tá bom? Ele é usado antes de um substantivo já conhecido pelo ouvinte ou pelo leitor, tá bom? Ele significa aqui, o the, ele vai significar o, a, os, as, ok? Então vamos lá. Quando que a gente usa o artigo the? A gente vai usar antes de mares, rios e montanhas, ok? Então, se a gente vai usar antes de mares, rios e montanhas, todo rio, todo mar, toda montanha que tiver um nome próprio vai ser usado antes. Olha os exemplos aí, ó. The Amazon, the Ancônaqua, ok? The Mediterranean, ok? Então, são mares, rios que possuem, são únicos, ok? Possuem nome próprio, tá bom? Olha, ó, o Rio Amazonas, o Mar Mediterrâneo, ok? The Aconcagua, tá bom? Eu acho que deve ser uma montanha. Não sei, não conheço esse. Mas o que importa é isso. Antes de qualquer palavra que seja um mar, um rio, uma montanha bastante conhecida que pode ser citada, você vai usar o artigo the, ok? Então vamos lá. Outra forma da gente usar o artigo the, ok? É antes de sobrenomes no plural, ok? Olha os exemplos que a gente tem aqui. The Kennedys, ok? The Clintons, ok? Vocês lembram desses dois nomes, né? Dos dois presidentes dos Estados Unidos, Bill Clinton e o... Como é o nome do outro Kennedy, cara, que esqueci. John Kennedy? É John Kennedy? Não lembro, acho que é John Kennedy. Não importa. São nomes, eles estão se referindo ao quê? A família Kennedy, ok? Os Kennedys, ok? Clintons, os Clintons. Lembra do desenho Os Simpsons? The Simpsons, ok? Então, está se referindo aos Simpsons. Os Simpsons é a família Simpsons. O Bart, a Lisa, a Maggie, o Homer, tá bom? Então é isso. Sobrenomes no plural, tá ok? Então vamos lá, gente. Deixa eu ver aqui. Habitantes de um país, ok? O que quer dizer isso, habitantes de um país? Por exemplo, se eu sou brasileiro, eu moro no Brasil, eu sou Brazilian. Então, eu vou ter que usar o artigo para me dizer que eu sou brasileiro. The Brazilian, ok? O brasileiro. Nesse exemplo aqui, nós temos o francês e o japonês, tá ok? Não se usa. Agora nós vamos ver onde não se usa o artigo, tá bom? O artigo definido. Nomes de pessoas. Então, antes de nome de pessoas, nós não usamos o artigo definido, ok? O nome sempre vai ser apenas o nome, sem o artigo definido. Nome de países, exceto quando no plural ou compostos, ok? Então, se você vê o nome de um país, você não vai usar o nome do país, o artigo definido no nome do país. Olha os casos que fogem dessa regra.
The United States. Por que a gente vai usar The United States? Acabamos de ver. The United States é um nome composto, tá bom? Tá fazendo-se referência quando a gente conversa em português e diz os Estados Unidos, é porque o país, os Estados Unidos, eles são formados por estados, por isso que tem que ser falado no plural. Não faz sentido a gente falar o país Estados Unidos dizendo o Estado Unido. Faz sentido? Existe esse país, o Estado Unido? Não, não existe. Então, existe, quando a gente diz o Estado Unido no singular, a gente está dizendo que o Estado está unido, não em referência ao país. Para se ter referência ao país, a gente vai usar o The United States, ok? Que são os Estados Unidos. Aí sim, estamos nos referindo ao país, ok? País Estados Unidos da América. The Philippines, ok? As Filipinas. Por que a gente vai usar nas Filipinas? Porque as Filipinas, gente, é um conjunto de ilhas, tá bom? Se são um conjunto de ilhas e elas são chamadas de as ilhas, e elas têm um nome chamado Filipinas, tá bom? Por isso que a gente vai usar The Philippines, ok? As Filipinas. Então, quando a gente diz, eu vou passar minhas férias nas Filipinas. Nas Filipinas, porque são um conjunto de ilhas lá, entendeu? The Ivory Coast, ok? A Costa do Marfim, tá bom? A Costa do Marfim é gigante. Então, a gente vai usar o The Ivory Coast. A gente vai usar, novamente, o artigo definido, tá ok? Substantivos usados em sentido genérico. O que quer dizer isso? Substantivos usados em sentido genérico. São propriedades que são, como é que eu posso dizer? Sentimentos. São coisas que deixe-me dar um exemplo aqui para vocês, no sentido genérico. Deixa eu só lembrar aqui, gente. Espera aí. Estou tentando lembrar aqui outros exemplos de sentido genérico. Meu Deus do céu. Não está me vindo à cabeça. Eu vou ter que dar esse exemplo para vocês depois. Tô pensando aqui, calma. Peraí, gente. Então vamos lá. No sentido genérico, aqui, eu realmente não tô conseguindo lembrar de forma alguma o sentido da palavra genérico aqui. Mas acho que deve ser algo que não exista, que a gente não possa pegar. Algumas sim, ok? Outras não. Por exemplo, você não pode pegar no amor. Então, é uma coisa genérica, que você apenas sente. Outra, truth, a verdade. A verdade é um sentimento. Então, você só vai saber se é verdade. Você não vai pegar na verdade, ok? Já esses dois exemplos aqui, eu não... Nossa do céu, eu realmente esqueci, gente. Meu Deus do céu. Eu acho que no sentido do gold e do water, apesar deles serem, serem algo palpáveis, o ouro e a água, mas a gente não usa, tá bom? Dei uma pesquisada aqui bem rápida e é isso. Então, a gente não vai usar o artigo definido, a gente não vai usar o artigo definido the para os substantivos usados no sentido genérico. O sentido genérico é esse. Sentido de substantivos abstratos, que são substantivos abstratos. Aqueles que são sentimentos, que são coisas que a gente apenas sente, não consegue pegar. Os exemplos que ele deu aqui é o love e truth. Então, no amor, você vai sentir muito por alguém, ok? Mas você não vai pegar no amor. A verdade também é um sentimento. E os substantivos materiais,
ok? Algo material, literalmente, que você pode pegar, também você não vai usar, que no caso aqui é o ouro, gold, e water, tá bom? É isso, tá ok, gente? Esse é a forma mais básica de você aprender a usar o artigo definido the, tá bom? Vamos lá para os artigos indefinidos. Os artigos indefinidos são dois. São o a e o an, tá ok? Então vamos lá. Usa-se antes de o a e o an. A gente vai usar os artigos indefinidos a e an quando for posteriormente o substantivo for uma consoante. Olha o exemplo aqui, ó. A girl, a TV. Eles iniciaram com duas letras consoantes. T, o T e o G. Tá ok? E no caso do an, a gente vai usar o an antes de vogais, ok? Quando você vê um substantivo que você vai caracterizar com artigo indefinido, ok? Você vai usar o an. Olha o exemplo aqui, ó. An apple, an old lady. Ok, você vai usar o an porque você está iniciando com uma vogal, tá ok? No outro a gente vai usar o a porque estamos iniciando com uma consoante, tá bom? É só isso, bastante simples. Olha, bem parecido, mas tem que ter muita atenção e tem que entender a pronúncia. A gente vai usar o artigo a no singular ou plural para palavras que a gente pronuncia o H como se fosse aspirado. Tipo assim, ó. Isso é o som do H em algumas palavras. Olha os exemplos. A horse. Olha como é que é a pronúncia do horse. Horse. Eu estou aspirando. Horse. Olha o segundo exemplo. House. 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 Olha a minha respiração. É tipo uma respiração, soltando a respiração. House. Horse. Ok? E a gente vai usar o an quando o H for mudo. E que exemplos que o H é mudo? Olha aqui, our, que começa com H, porém a gente não vai pronunciar nem aspirado o H, vai ficar our, ok? A mesma pronúncia de OUR, apenas our. E o outro exemplo é and honest. Aqui a gente não vai pronunciar and honest, não. A gente vai pronunciar an honest man, ok? Um homem honesto, tá bom? An honest man. Aí a gente vai usar também o artigo definido a quando as palavras, quando os substantivos vierem com as letras W e Y. A window, a yellow submarine, ok? Uma janela, um submarino amarelo, tá ok? E do outro lado, o N, a gente não se preocupa com isso, tá bom? O assunto é bastante simples, é esse aqui, tá bom? As questões que vão vir cobradas, que estão já, que é para vocês fazerem em casa no Practice, elas vão cobrar apenas isso, tá bom? Com toda essa informação no slide e no livro, você consegue responder as questões, tá bom? São uma, duas, três questões. Três questões bastante legais, onde você vai aprender realmente usando essas regras dos artigos definidos e indefinidos do nosso livro, tá bom? Então, façam essas questões que nós vamos corrigir em sala posteriormente. O tarefão de vocês vai conter questões de artigo definido e indefinido, assim como o assunto da aula passada, que foi... Na verdade, esse é o nosso primeiro assunto, né? É verdade. Esse é o nosso primeiro assunto. É o nosso primeiro assunto. Então, o nosso tarefão já vai conter
os artigos definidos e indefinidos, para que você treine mais ainda, além das questões que eu estou passando no livro. Façam a atividade que vai estar na página 5 e 6, tá bom? De artigos definidos e indefinidos. Qualquer dúvida que tu tiver, volta o vídeo. Se de novo tu assistindo, tu não conseguir entender, me pergunta que eu volto a explicar em áudio para ti no grupo, tá bom? O grupo serve para isso, para a gente tirar a nossa dúvida, ok? Então, gente, muito obrigado pela atenção. Esse slide tá lá no nosso grupo já. Não precisa tu se preocupar. Tá lá do mesmo jeitinho que tá aqui, eu enviei. E o livro contém do mesmo jeito que está o slide, na página 5, se você quiser acompanhar pelo livro, tá bom? Se você quiser acompanhar digital, você tem o slide em suas mãos no grupo, tá bom, gente? Então, até a nossa próxima aula e façam um tarefão, tá ok? O tarefão é para vocês treinarem toda essa gramática e todos os nossos textinhos que nós estamos trabalhando em aula, tá ok? Então, até mais, gente. Um abraço a todos e até a nossa próxima aula. Bye, bye. See you next class.